Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Laila e você está assistindo lá de Portugal, agora com nossos episódios de Quarentenados. Bom, no nosso primeiro episódio de Quarentenados, eu vou falar sobre a real situação que nós estamos passando hoje em Portugal e a nossa rotina, um cenário geral do que está acontecendo. Eu gravei esse vídeo porque muitas pessoas têm me procurado nas redes sociais para saber como é que andam as coisas por aqui e é bem verdade, eu já tinha outros dois vídeos. Um primeiro editado, que eu estava passeando por aí, acreditei que não era muito oportuno porque agora eu estou em casa, então não é a minha realidade hoje. Em segundo lugar, eu gravei um outro vídeo dando a situação, como é que estava, mas já mudou tanto desde segunda-feira até hoje que eu decidi também não publicá-lo e dar para vocês uma noção geral, real e concreta do que tem acontecido por aqui. Bom, Portugal, eu vou convidar vocês para irem para a telinha, acompanharem as notícias e essas notícias eu vou colocar na descrição do nosso vídeo, tá bem? A primeira notícia é 785 casos em Portugal e 15% dos doentes estão hospitalizados. O que é isso? As pessoas não vão para o hospital? Sim, as pessoas vão para o hospital, aquelas que têm um quadro estável, que muito provavelmente não vai progredir para precisar ir que muito provavelmente não vai progredir para precisar ser entubado, ou seja, que não vai ter, que é menos propenso a ter uma falência dos pulmões, vamos dizer assim. Essas pessoas ficam em casa sendo acompanhadas pelo médico do centro de saúde e também pelas equipes médicas móveis. Elas não estão em casas abandonadas ou muito menos de alta. Elas estão em casa sendo acompanhadas para evitar que se sobrecarregue o sistema de saúde e os leitos com os internamentos, mesmo as enfermarias, e também evitar a maior exposição de quem está no hospital por outros motivos e também a própria equipe médica, para que ela tenha o menor contato possível com os doentes, para conseguir estar lá, trabalhar direitinho quando outros doentes vierem, muito provavelmente, que é o que aponta esse cenário atual. Essa informação está no Diário de Notícias. E quem dá essa informação quantitativa é a Direção-Geral de Saúde de Portugal. Nessa notícia também tem um mapa das regiões mais afetadas, em primeiro lugar o Porto, depois Lisboa e então o Centro, Algarve e em muito menor proporção os Açores e o Alentejo. Ainda há 9 casos, há um caso na Madeira e 9 casos sendo acompanhados de estrangeiros. A segunda notícia do panorama atual é que há centro de testes gratuitos em Lisboa, Cascais, Porto e Gaia. Mas não é toda a gente que vai lá correr desesperada para fazer o teste para saber se tem ou se não tem. Há sim uma triagem, aqueles que apresentam os sintomas ou que têm o seu quadro mais provável mais provável de infecção, aí sim é que submete a esse teste. Depois, o governo suspendeu todos os voos de e para fora da União Europeia. As únicas exceções são o Canadá, os Estados Unidos, a Venezuela e a África do Sul, mas são mantidos os voos com países de língua oficial portuguesa, com limitação, adivinhe, ao Brasil. E a medida já entrou em vigor nesta quarta-feira à meia-noite. E aqui em Portugal nós temos o caso de uma cidade inteirinha isolada. É o caso de Ovar, sendo que a PSP e a GNR têm tomado conta das fronteiras para não deixar as pessoas saírem de lá, porque o grau de contágio foi muito grande. Os casos confirmados lá cresceram de uma forma absurda, completamente atípica, então entenderam que precisavam mesmo isolar a cidade. Então é uma cidade isolada dentro de um país que já está isolado. Mas por um outro lado, o que tem sido muito questionado é que em Valença, o grupo de turistas passeava livremente, olhando as fortalezas como se nada tivesse acontecido. E aqui em Braga também ocorreu o mesmo. As pessoas estavam indignadas com os grupos de turistas que ainda estavam por aí nas ruas querendo olhar tudo o que tem aqui na cidade. Realmente há muitas coisas bonitas, mas não é o melhor cenário. E o que é que Braga fez? Bom, com relação aos estabelecimentos
com relação aos estabelecimentos particulares, não há muito o que se fazer, não há como se proibir que abra ou que fecha. Então, o que é que foi feito? Foi decretado horário zero, ou seja, os estabelecimentos não podem funcionar em hora nenhuma, tem um horário de funcionamento de 0 horas. Basicamente isso, olha, não pode dizer que você não pode funcionar, mas estabeleça que você funcione 0 horas por dia. Muito recentemente tudo isso mudou porque foi decretado em território nacional o estado de emergência. Era algo que nunca havia sido decretado na democracia portuguesa. Nós estamos falando de 35 anos sem precisar invocar essa medida. E o que é que muda aqui em Portugal? É que uma série de direitos, liberdades e garantias ficam restritos. Ou seja, em atenção ao interesse do Estado, que pensa no que é o melhor para toda a população, alguns direitos serão limitados. Não serão suprimidos, mas serão limitados. É uma medida muito grave, mas muito necessária. Pelo seu pioneirismo e pelo impacto deste estado de emergência, foi uma medida muito bem pensada, mas estritamente necessária para que a situação por aqui se estabilize. Porque, principalmente, alguns grupos já tinham decidido encerrar suas atividades, mas outros grupos não. Outros grupos insistiam em manter abertos. Era o caso do grupo Ibersol, que manteve os restaurantes KFC, Pizza Hut e Burger King abertos, completamente abertos. Você vê imagens já da semana passada, ainda da semana passada, em que esse é um centro comercial muito popular aqui de Braga, o Nova Arcada, ele estava praticamente vazio, com poucas pessoas a circular. E mesmo assim, esse grupo decidiu manter-se aberto, outros grupos fecharam, encerraram. É, por exemplo, o caso do grupo Inditex, que tem lojas como a Zara, que fecharam a partir dessa quarta-feira. Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Lefties, todos esses grupos estão de portas fechadas. Há conhecimentos também como a Bosch, que manteve uma linha inteira de quarentena porque o funcionário havia sido infectado, mas que manteve as outras atividades da empresa. Ou seja, até então cada empresa mantinha as portas abertas, vamos dizer assim, as suas atividades de acordo com o que podia administrar dentro da quantidade de mão de obra disponível e também dentro da segurança necessária. Porque aqui agora há uma limitação entre uma limitação de espaço que cada pessoa deve manter, cada distância que uma pessoa deve manter da outra. Alguns estabelecimentos que são menores, como os correios e farmácias, admite-se apenas que entrem na loja, ou às vezes até nem entram nas lojas, há uma portinhola para atender mesmo ali a distância, uma ou duas pessoas, e o restante aguarda do lado de fora do estabelecimento, com o limite de no mínimo 1 metro, 1,5 metro de pessoa, para evitar esse contato direto e também evitar a contaminação. Também eu tenho observado que há uma limpeza periódica, uma desinfecção periódica ali daquele ambiente, dos guichês e tudo mais. E, bom, a gente decidiu se manter, decidiu aderir à quarentena e se manter mesmo fechadinho dentro de casa, mas algumas coisas nós tivemos que fazer. Nós tivemos ainda que ir à farmácia, ir ao mercado e também, até para se preparar um pouquinho mais, para ficar mais tempo em casa, o máximo possível, e também eu tive que passar nos correios, por isso nós precisamos utilizar aí alguns serviços. Mas nessa nossa saidinha, vamos dizer assim, o que nós observamos aqui no nosso bairro, algumas pessoas ainda estão na rua, foram ali comprar uma coisinha essencial, mas não são os de fora, são a própria população local que comprou uma coisinha ou outra, mas está muito mesmo reservada dentro de casa. Na Estrada Nacional, que é bem pertinho aqui de casa, há muito movimento de carro porque os serviços essenciais não pararam, então não está uma cidade morta e vazia. Está calma, como já era, mas está mais calma que o habitual, que na semana passada já haviam alguns indícios de que essa medida poderia vir a ser adotada, até pelo exemplo dos outros países, o tempo em que tudo isso demorou para atingir o seu ápice e depois para as coisas acalmarem e entrarem numa certa situação de normalidade. E esse foi o nosso primeiro episódio de Quarentenados e teremos mais notícias e eu vou falando para vocês para os setores. Aqui foi um cenário, um panorama geral do que tem acontecido aqui no país em que nós estamos a residir.
E também tenho acompanhado as notícias do Brasil e procurado saber como é que estão os parentes, os amigos, e fico feliz que pelo menos as pessoas que eu amo estão ali com alguma prudência. Então, pessoal, sejam prudentes, tá bem? Então, até a próxima!